Vamos lá, final feliz. Gente, quando for assim, manda bala, sai lendo. Há uma casa morrendo na minha rua. Penso, bom, se tem final feliz, tem uma casa morrendo, eu já chuto que vão recuperar, né? Penso em que a pôs de pé. Aí ele vai devagar aqui. Tinha certamente um sonho, um projeto em que devem ter entrado amor e filhos, talvez netos e esperanças. Deve ter chegado com ar triunfante no alto da colina das perdizes, quando os raros moradores ainda dividiam espaços com as preás. Preá, pequeno roedor. Eu sei, gente. Você está lá na 46ª questão e tem que ler isso aí. Mas vamos embora. Pois consta que perdizes não havia. Ele deve ter descortinado lá embaixo o vale desabitado do Pacaembu. Na colina oposta, as elegantes chaminés de Higienópolis, e lá longe as fumaças da laboriosa Lapa. E deve ter pensado, aqui é o lugar. Percebe que não é um texto de fácil leitura? Tem várias palavras que te pegam aí, que você fala, nossa, o que é isso? Nossa, deixa eu voltar aqui. É isso mesmo que eles querem, tá? É de propósito. A desculpa é que eles querem alunos que estão acostumados a ler, mas a maioria não tem essa facilidade do dia a dia. E não precisa, gente. Treina comigo que vocês vão passar. A casa deve ter sido imponente. 6 enormes janelas laterais, uma espaçosa e comprida varanda. O que eu faço aqui? Eu estou imaginando, porque eu poderia ler tudo aqui com vocês. Normalmente eu falo para vocês pausarem e lerem. O que eu faria na prova? Pô, tô cansado, né? O que é a 46 aqui, ó? Vocês vão ver que é a única que pede de acordo com o texto, ó. Pela leitura do texto, é a única que pede. É correto afirmar que o autor... e aí? Letra A. Condena a desigualdade social presente em vários bairros. Não vai ter jeito. Vou ter que ler, gente. Vamos embora. A casa deve ter sido imponente. 6 enormes com a varanda, 2 bancos de alvenaria protegidos por 4 colunas. Sugerem a existência de uma pérgola. Parque de água branca. Atrevo-me a imaginar que alguém às tardes ficava ali a ler. Tá. Eu estou fazendo como eu faria no dia da prova. Mas agora, abandonada. Primeiro ele enrolou, né? Para voltar no abandonada. É como se a casa tivesse desistido aos poucos de viver. Moradores levianos param de amá-las, depois que desaparecem aqueles que mandaram erguê-las. E assim a casa ressente-se da ausência humana e logo perde o viço. A tinta nas janelas racha, as paredes estalam, o vento levanta sua pele e cal e silêncios. Os telhados cedem, blá blá blá, vídeos explodem. Os morcegos, tá falando que tá deteriorando a casa. Não vou ler tudo, gente. Poderia, se você tiver paciência é o ideal, mas percebe que o que eu noto? Daqui a aqui ele está enrolando com vários adjetivos, vários. Por exemplo, aqui ele falou que há uma casa morrendo na minha rua. Ele enrolou até aqui para falar que está abandonada. Aqui ele está falando a mesma coisa. Percebe? Por que eu estou fazendo dessa forma dessa vez? Para vocês, depois de verem todos esses vídeos comigo, começarem a ver de uma maneira mais crítica. Último parágrafo. Mas, para ter um final feliz, imaginei contar, ao contrário, a história de um desses casarões que se deixam morrer nessa cidade. Ela começaria com um sem-teto arrancando a janela rachada para aquecer-se numa noite fria, assustando os morcegos e ratos, e iria caminhando para trás, ano após ano. A pintura refazendo-se, o pó sumindo, o verde voltando, os moradores a desfrutando prazerosamente a festa de inauguração. A janela de pinho de Riga, o que é isso? Sendo instalada, a mesma janela viajando de navio para o Brasil, junto com outros materiais, e terminaria com um senhor trajado de roupas no início do século passado, dizendo com confiança e energia: vou construir aqui a casa que meus netos e bisnetos vão amar.
Vamos lá. O que eu fiz dessa vez? Eu fiz várias coisas antes e deixei para fazer essa parte aqui por último. Por quê? Eu já tinha feito várias coisas antes, fiz o simulado inteiro junto com vocês. E agora eu estou mais ou menos como vocês vão estar na prova. Eu já estava trabalhando com alunos antes de fazer esse simulado. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria estar cansado como vocês vão estar no dia da prova. Eu também, porque eu faço com vocês. Li tudo isso aqui. Eu vou contar o meu pensamento para vocês não acharem que vocês, meu Deus, eu não estudei, eu não estou preparado. Eu sou diferente, eu não gosto de estudar. Não é verdade. Li esse texto e sei por cima. Se você me perguntar para contar com detalhes, eu não sei. Não sei. Mas deu para ter uma ideia, né? Vamos ver as alternativas. Como as alternativas eram muito variadas, eu tive que ler, porque eu tenho que comparar, como eu sempre falo para vocês. Isso aqui é um mapa. Isso aqui são as rotas. Não tem como eu saber se a rota A está certo sem ter passado pelo texto. Então realmente foi de propósito. Eu tentei no meio cortar caminho. Olhando para as rotas eu vi que não daria, porque são afirmações muito aleatórias. Tem que ler o texto. Então vamos na A. Pela leitura do texto, é correto afirmar que o autor condena a desigualdade social presente em vários bairros de São Paulo. Aí eu pergunto para você, em algum momento aí ele falou de bairros de São Paulo? Ele falou em Higienópolis aqui, não falou? Ele estava falando, as elegantes chaminés ele estava montando um cenário na mente dele, mas ele condenou desigualdade social? Em nenhum momento, não é esse tipo de texto. Ele não está falando de desigualdade social. Ele está falando de uma casa. Pelo menos isso você tem que ter entendido. Ele está falando de uma casa. Não pode ser, não falou de desigualdade social. Sempre se pergunta: está no texto? Se a resposta for não, você vem e marca X. A ETEC não quer que você inventa a moda, sabe? Deixa eu clicar aqui. Pronto. Vamos ver a B. Sugere que as pessoas prefiram morar em casas com quintal e não em apartamentos. Tá no texto falando de apartamentos? No texto falou sobre pessoas, ainda mais se elas preferem morar em quintal, casa com quintal, apartamento? Não está no texto? X. C. Critica as empreiteiras. Nossa, em algum momento falou empreiteiras que derrubam as casas antigas para a construção de edifícios luxuosos. Falou de edifício luxuoso, gente? Está no texto? Não. Vamos para D. Considera lastimável que casas antigas e cheias de histórias desapareçam da paisagem urbana. Aí sim, né? Pode ser. Ele fala: tem uma casa morrendo na minha rua. Pense em quem a pôs de pé. Pense que alguém aqui olhou e falou: aqui é o meu lugar. Tá vendo, gente? Vai riscando embaixo conforme você for lendo, porque depois fica mais fácil de você voltar em pontos que você considerou importante. Considera lastimável. Aí ele fala assim, mas para ter um final feliz, imaginei contar o contrário. Então, contar o contrário. Por que ele quer contar o contrário? Porque ele não concorda com a realidade. Ele acha que a realidade não é boa. É uma forma de falar que a realidade é lastimável. Pode ser, mas vamos ver aí. Reconhece que muitas casas estão destruídas por causa da qualidade inferior dos materiais de construção. Ele falou de materiais de construção? Está no texto? Não? X. Então, realmente, letra D de dado. Considera lastimável que casas antigas e cheias de histórias desapareçam da paisagem urbana. Tanto que ele gostaria de contar o contrário. Deixa eu ver. Ele fala que tem uma casa morrendo, é uma casa antiga, está morrendo.
Está abandonada, ele gostaria de contar o contrário, realmente. Apesar de cansativo, apesar de você estar no final da prova, dá para, dando uma lida por cima no texto, dá para perceber que A, B, C e E não fazem sentido. Tá bom? Agora, perceba que para o texto mesmo, se não me engano, você só precisava dessa questão. Então, se você está cansado e não consegue prestar atenção de jeito nenhum, vai para as próximas. Para 47, 48, 49 e 50. Porque você vai perceber que se não precisou do texto, tenta resolver o 100, porque você vai ganhar tempo. Não fica esse negócio cansativo. Vamos ver essa questão aqui, ó. Considere o trecho. A casa deve ter sido imponente, 6 enormes janelas laterais. Uma espaçosa e comprida varanda voltada para o extenso terreno, onde algum dia um pomar e um jardim. Onde houve algum dia um pomar e um jardim. 2 bancos de alvenaria protegidos por 4 colunas sugerem a existência de uma pérgola. Percebe que é até chato de ler? Mas ele está meio que descrevendo alguma coisa, não está? Vocês concordam comigo? Aqui, gente, o que vocês têm que saber, né? Já coloquei em várias revisões. Tipos e gêneros textuais. Não pode ir para a prova. Caiu recentemente, caiu antigamente, sempre cai. Em português, é muito importante que você se situe. Que você saiba se está falando de um texto narrativo, descritivo, dissertativo, explicativo. Eu vou facilitar a vida de vocês, vocês não vão errar nunca mais nada. Nesse assunto, não. A casa deve ter sido imponente. São, 6 enormes janelas, descreveu janela. Uma espaçosa e comprida varanda, descreveu a varanda. Onde houve um pomar e um jardim. Está descrevendo. Descritivo. Então não é narrativo. Descritivo, dissertativo, não. Dissertativo tem argumentação, tem introdução, tem conclusão. É descritivo. Vamos ver a B. Em que o autor constrói para o leitor uma imagem visual da antiga casa paulistana. Perfeito, né? É o que ele mais faz no texto. C. Em que a apreensão das informações depende das sensações olfativas. Você precisou de alguma coisa do olfato? Você precisou ler, né? Dependeu alguma coisa do que ele descreveu aí, depende de sensação olfativa, de nariz? Falou do banco, falou da varanda, janela. Não, né? Então, realmente, letra B. Percebe que eu nem precisei do texto, só do trecho. Esse trecho já serviu como mapa, e aqui nas minhas rotas ficou claro que é descritivo. Mas o que eu quero que você leve? Não só isso, né? Quero que você leve isso aqui, gente. Gêneros textuais. Narrativo. Quando eu falar de narrativo, ele está narrando uma história. Aqui ele está descrevendo uma casa, um lugar, está descrevendo. O narrador, normalmente, ele é onisciente, tem fala das personagens. Você encontra em romance, conto, fábula, crônica. Depois eu preciso fazer um específico, porque, se não me engano, na última ou penúltima prova, pediu-se o texto era uma crônica. Esse nosso aqui caracteriza o descritivo. Diário, cardápio, anúncio de classificados. Ele está, como a palavra diz, descrevendo. Ele pode ser um pouco confundido nesse explicativo aqui, injuntivo. Só que esse injuntivo é mais uma receita, uma bula, um manual, uma coisa que você tem que seguir. Tem uma receita, você segue ela para fazer um bolo. Se não me engano, também tem isso aqui no última ou penúltima prova. Então percebe como é importante? Prescritivo, estou falando de explicativos aqui. Prescritivos.
Eu estou falando de leis, Constituição, lei estadual, regulamentos internos, pode ser o regulamento da sua escola. São explicativos prescritivos, estão prescrevendo. É diferente de injuntivo, que é para você fazer alguma coisa, ó, um manual de como faz, uma bula de como seguir. A bula até consegue se confundir um pouco, mas você tem que tomar o remédio, você segue a bula, obrigatoriamente. Você quer fazer o bolo, você tem que seguir a receita. Você quer montar alguma coisa, você tem que seguir o manual. Aqui no prescritivo, ele está prescrito numa lei, num regulamento da sua escola, mas você não tem que seguir tudo o tempo todo. É uma descrição, não é uma descrição, é uma explicação do tema que ele quer que você saiba. Aqui no injuntivo, se eu quiser fazer essas coisas, eu tenho que seguir tudo. No prescritivo, não. Pode ser que eu esteja olhando o artigo 5º da Constituição, inciso 10, que fala sobre o direito da intimidade. Eu não preciso olhar o artigo 4º nesse momento. É mais prescritivo quando eu estou falando de lei. Entenderam a diferença? Não sei se ficou claro. Injuntivo, gente, você quer fazer um bolo numa receita, você quer tomar um remédio, você quer construir alguma coisa, você tem que seguir aquilo lá. No prescritivo, não. Você pode seguir uma parte. É uma forma de você diferenciar, tá? Beleza, cobrimos explicativos, cobrimos descritivo e narrativo. Narrativo, novela, por exemplo, quando você pega um livro que é uma novela, um romance, tem os personagens, a pessoa que está narrando, o autor, ele sabe até o que se passa na mente dos personagens. Então ele está narrando uma história. No nosso texto aqui da ITEC, ele descreveu como está a casa abandonada. Tem outras formas de descrever. Um anúncio que você faz vendendo alguma coisa, você está descrevendo a coisa que você quer vender. Um cardápio descreve o que tem para você escolher. Não é uma receita que eu vou pegar os ingredientes e fazer. É um cardápio pronto para você escolher só. Percebe a sutileza? Um diário pessoal onde você descreve certos aspectos da sua vida. O que você tem que levar também? Quando eu falo de tipo textual, estou falando do modo de organização do texto. É isso aqui, ó. É o modo como eu escrevi meu texto. Eu posso estar falando de gêneros textuais. Aqui eu estou falando dos modelos de texto que servem para veicular uma determinada mensagem. Então lá na ITEC, quando perguntou sobre crônica, se você soubesse que se trata de uma narração, você já acertaria. Percebe como uma coisa está ligada na outra? O mais importante é saber a diferença de narrativo, descritivo, dissertativo, explicativo. Só terminando aqui, eu acho que eu não expliquei o dissertativo, né, corretamente aqui. De forma direta. Vamos para ele. Dissertação é o que a maioria dos vestibulinhos que cobram redação pedem. Vestibular, a maioria pede. Pode pedir narração, pode pedir carta, pode. Mas a maioria pede dissertação porque nela você tem que expor suas ideias. A gente costuma usar mais dissertação, um texto dissertativo argumentativo. Você tem a introdução, que você coloca suas ideias aqui. Ideia 1, ideia 2. A ideia 1 e ideia 2 dá uma noção do que você vai falar. Aí no desenvolvimento, você faz pelo menos 2 parágrafos. Um para a ideia 1, outro para a ideia 2. Amarrando as ideias. Então você fala, por exemplo, na questão da ferrugem. A ferrugem é um fenômeno que estraga os portões. Entretanto, amarrei a ideia. Existe uma proteção, que é a pintura. Percebe? Aqui no desenvolvimento você faz exatamente o que a palavra está dizendo. Desenvolve as ideias da introdução. E por fim, você faz a conclusão, que é o final amarramento de ideias. Você pega aqui os pontos que você comentou na introdução e dá uma solução. Dando um exemplo bem a grosso modo. Então, na minha conclusão, pelo texto é claro perceber que precisamos pintar os portões e praças para evitar a corrosão. É uma solução que você está dando para a ideia que você apresentou na introdução e desenvolveu aqui, explicou as ideias aqui no desenvolvimento. Então você mostra suas ideias,
explica e dá uma solução. Isso é um texto, uma redação dissertativa argumentativa. Você usa argumentos para defender sua ideia. Mas também eu tenho outro famosíssimo, dissertativo expositivo, que cai muito em vestibulinho. Notícia, reportagem principalmente. Artigo é mais ou menos junto, mas notícia e reportagem. Ele vai falar reportagem sobre a violência num bairro de São Paulo. Você pega aqui a notícia, ele vai dar argumentos, vai mostrar dados e vai sugerir soluções, vai informar que não foi, o governo não tomou nenhuma atitude, enfim, ele está expondo um fato, usando dissertação. Para a gente, aluno, seria mais redações dissertativas argumentativas. O que eu fiz aqui? Eu passei em um por um para você conhecer sobre o que se trata, pelo menos. Você tem que ter... O ideal seria ter estudado na escola. Mas você tem que ter uma ideia, gente, do que são esses textos, tá? O que são os tipos, narração, dissertação, descrição. E dentro deles, você tem que ter a noção de gênero, os tipos que tem dentro dele. Não dá para entrar em cada um aqui, mas dá para você entender o principal. Isso aqui eu quero que você saia sabendo. O que pediu recentemente na ETEC? Esse e esse, que você saberia conhecendo a narração. O que esse simulado mostrou? Que pediu descrição. O que eu vejo muito mais nos vestibulinhos? Dissertação. Então são todos importantes, não tem como escapar. 1, 2, 3, 4. E dentro desses 4, essa subdivisão de injuntivo, eles gostam de colocar porque é uma palavra que, se você nunca viu, é difícil deduzir. O que injuntivo significa? Percebeu? Mas agora você sabe. Então, um salve aqui, ó, dá um print. E um salve para a professora Daniele Alves aqui, ó. Um material que ela resumiu aqui muito bem e facilitou para explicar. Tá bom? Vamos... Esse finalzinho você vai ver que do 46 ao 50 a gente vai ver bastante coisa de português, tá bom? Vamos para o próximo. Então, falamos de gêneros textuais e tipos textuais, muito importante. Outra coisa que é muito importante, figuras de linguagem. A gente vai dar uma estudada legal nelas aqui agora. Esse final você vai ver que é praticamente um curso grátis de ênfase em português. Vamos lá. Gente, às vezes eu estou falando um pouco truncado, se eu tiver, porque eu estou tentando achar o modo mais simples, sem ter que entrar de fato no tema, sabe? Entrar em cada assunto, porque se for entrar em tudo com profundidade, fica um negócio difícil de acompanhar. E, por exemplo, na questão dos gêneros textuais aqui, o que eu falei, você acerta a maioria. Vamos aqui agora ver figuras. A personificação, ou prosopopeia, é uma figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres não humanos. O que ele acabou de fazer aqui? O que a ETEC ama fazer? Ela te ensinou. O que ele está falando aqui? Considerando a definição proposta, assinale a alternativa cujo trecho apresenta um exemplo dessa figura de linguagem. Então ele primeiro te ensinou, segundo, pediu para você mostrar que você entendeu. Por quê? Eu falo muito isso nos meus cursos. A ETEC quer ver se você tem capacidade de aprendizado.
Isso vai ser muito útil lá no ensino médio, para onde você está indo. E muito mais ainda para o ensino técnico. Se você não tem uma capacidade de ler, entender e aplicar, como que faz? Como que o professor vai te ensinar lá no técnico? Você vai dificultar a vida dele. Você vai ser um aluno que vai sofrer para ir atrás. Por isso que a gente está aprendendo antes. Ele me disse então que a personificação ou prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres não humanos. Lembrando, você não precisa saber nada de figuras de linguagem. Eu quero você como você chegou lá, sem saber nada. Se sabe, melhor, mas se não sabe, vamos lá. Letra A. Ele deve ter descortinado lá embaixo o vale desabitado do Pacaembu. Descortinado. Não está atribuindo alguma característica humana, não humana? Não, né? Que característica humana? Descortinado é um modo de falar? O que é isso? Uma metáfora? Não tem nada a ver, né, com característica humana de seres não humanos. B. A casa ressente-se da ausência humana e logo perde o viço. Perceba, ele coloca umas coisas aqui, ó, descortinado, viço. O que é viço? De vivacidade, de... Percebe que não é uma palavra fácil de você descrever. Não se assusta com isso. Características humanas. Ressentir. Ressente-se da ausência humana. A seres não humanos. A casa. A casa não é humana. Como que a casa ressente-se de alguma coisa? Casa é um objeto inanimado. Então isso é uma figura de linguagem, realmente. E é a que ele ensinou. Característica humana, ressentir-se a seres não humanos. Casa. Alternativa letra B. Acabou de levar para casa uma questão de figuras de linguagem, mesmo sem ter estudado figuras de linguagem. Não é legal? Não percebeu? C. Mas, para ter um final feliz, imaginei contar o contrário. Não. Ele está opondo ideias aí para ter um final... mas... Não tem característica humana a seres não humanos. Eu estou procurando isso. Os moradores a desfrutando prazerosamente a festa de inauguração. Mas aqui são os moradores desfrutando prazerosamente. São humanos. Eu estou atribuindo características aí a humanos, não a seres inanimados. Os moradores estão desfrutando alguma coisa, festa de inauguração, mas são os moradores. Seres animados, não inanimados. Não pode ser. E terminaria com um senhor trajado de roupas do início do século. Isso é modo de falar, mas cadê o ser inanimado? Cadê a característica humana? Ser inanimado, ser não humano, senhor trajado de roupas. Tá, mas cadê a característica humana que eu estou atribuindo a ele? Não tem. Não tem. A B tem casa e tem sentimento, ressente-se. Nenhuma das outras tem. Então, sem saber figura de linguagem, percebe? Eu estou tentando fazer de um jeito que... como se eu não soubesse nada. E perceba que dá para achar a resposta. Ó, a gente achou sem saber, mas a gente vai saber. Imagina você agora chegando numa questão onde a ETEC não faz isso, onde o vestibulinho realmente pede para você saber de casa. Porque figuras de linguagem é uma coisa que você tem que saber. Ela se divide, gente. Acho que eu riscar aqui é melhor. Figuras de linguagem se dividem aí, principalmente figuras de pensamento, figuras de palavras e figuras de construção. Vamos ver uma por uma? Rapidamente. Figuras de pensamento. Vamos ver aqui, a antítese. Palavras com sentidos opostos. Bom e mal. Ele era bom, era um mau homem
deixa eu ver, um bom homem que era um mau pai. Aí você tem ideias opostas, tá vendo? É uma antítese. Paradoxo é fácil, né? Uma coisa impossível. Ideias contraditórias. O frio do sol. Ainda me lembro daquele silêncio ensurdecedor. Pô, mas se é em silêncio, não tem som. Como é ensurdecedor? É um paradoxo. Eufemismo, muito cobrado. É tão cobrado que ele está sendo parado nos últimos anos, de tanto que já caiu. Você suaviza um fato, ó, foi para o céu. Minha mãe descansou. O que eu quero dizer? Morreu. Hipérbole, é um exagero. Ah, eu estou morto de sono. Eu estou morrendo de fome. Entendeu? Hipérbole, exagero. Essas aqui, essas duas são batidíssimas. Todo mundo acerta. Essa aqui já tem que ser um pouco melhor para acertar. Então, antítese tem que saber. Essa deve ser a mais batida de toda a história. Ironia. Você afirma o contrário daquilo que você está falando. Normalmente com uma crítica. Vamos ver o exemplo dele. É um santo para alguém com mau comportamento. Por exemplo, aquele aluno foi expulso de 2 escolas. Ele é um santo. Percebe? Eu estou falando o contrário do que eu quero dizer. É uma ironia. E aqui, ó, a figura de pensamento que a gente estudou. Prosopopeia, ou personificação, que é a atribuição de predicativos próprios de seres inanimados a seres animados a seres inanimados. O sol está tímido. Tímido é uma característica humana, uma característica de nós, seres animados. O sol é indiferente, não tem como o sol estar tímido. Eu quero dizer que hoje não está muito sol, mas eu estou usando essa figura de linguagem, personificação. Do mesmo jeito que eu usei aqui, a casa ressente-se. Cobrimos figura de pensamento. Eu vou deixar a figura de palavra por último, que eu acho que é mais tranquilo. Figura de construção. Tem que saber todas, professor? Olha, essas que eu falei aqui de pensamento são as que mais caem. Seguido de metáfora aqui, ó. Aqui metáfora e ironia são dois assim, talvez os dois mais batidos, mas eu vou chamar a atenção, igual eu chamei aqui, para os que mais caem. Ironia, em primeiro lugar, hipérbole e eufemismo caiu tanto que eles estão parando um pouco. Antítese, mostra que você é um aluno diferenciado, você viu que na frase tem aquele sentido, começa com um sentido, termina com outro. Se você percebeu essa antítese, é capaz da ETEC ensinar antes de te cobrar, igual ela fez aqui. Mas essa oposição de ideias mostra a antítese. Já é um aluno diferenciado. Figuras de construção. Aliteração, cai pouco. Repetição de sons. O rato roeu a roupa. Anacoluto, nunca vi cair. É a alteração da construção normal da frase. O homem, não sei o que pretendia. O que é o certo? Não sei o que pretendia o homem. O que é o certo, né? Que é o normal, mais comum. Esse anacoluto é a alteração da construção da frase. Nunca vi pedir, gente. Anáfora. Também nunca vi pedir no ensino fundamental. Repetição intencional de uma palavra ou expressão. Noite, montanha, noite vazia, noite indecisa, confusa noite. Olha quantas vezes repetiu noite. Repetição de uma palavra de maneira intencional. Anáfora. Nunca vi cair. Elipse. Já vi cair. Não é tão batido, não é tão importante, mas dentre esses aqui, até agora é o mais importante. Você omite. É muito usado, por exemplo, quando eu estou ensinando sobre vírgulas. Omissão de um termo que pode ser identificado facilmente. No trânsito, carros e mais carros. Eu estou omitindo A aqui, ó. No trânsito, há carros e mais carros. Mas percebe que você entendeu sem eu colocar esse A de existir? É uma elipse. Não é tão cobrado como figura de linguagem. Mas dentre esses primeiros, nas figuras de construção, é o que mais aparece. Agora sim, esse aqui aparece. Esse aparece. Pleonasmo. Eu lembro que eu decorava ele, imagina um asno, alguém perguntando uma coisa óbvia. Repetição de um termo, redundância. Subir para cima. Ué, claro, se subir, só pode ser para cima. Descer só pode ser para baixo. Então imagina um asno falando, subiu para cima.
Por isso que eu lembrava, um asno, pleonasmo. Nunca errei uma questão de pleonasmo só lembrando isso. E pleonasmo cai. Polissíndeto. Já vi cair em vestibulinhos mais difíceis, mas na ITEC, nos regionais, não me lembro. Repetição da conjunção entre os termos. Nem o céu, nem o mar, nem o brilho. Por que eles não fazem isso? Porque percebeu, aqui eu estou repetindo uma palavra, aqui eu estou repetindo uma conjunção. Pô, já mudei o nome. Eu vou pedir isso do aluno do ensino fundamental? Provavelmente não. Mas eu estou passando por todos aqui, né? Estou querendo te dar uma coisa completa, para você pelo menos ter visto. Aqui eu estou falando da repetição de uma conjunção. Nem é uma conjunção aditiva, coordenativa. Nem o céu, nem o mar, eu estou adicionando coisas. Nem o brilho. Percebe que eu estou adicionando coisas? Então a repetição da conjunção, polissíndeto. Zeugma e silepse. Já vi comentar, mas não se preocupe com esses. Dificilmente vai cair. Vamos só conhecer. Omissão de um termo já expresso anteriormente. Ele gosta de inglês. Eu gosto de alemão. Ele já falou o gosta. Percebe que na elipse aqui ele não tinha colocado a? Aqui ele colocou o gosta. Aqui ele não colocou o gosta, mas dá para subentender. É uma zeugma. Percebe que, pô, eu vou pedir isso para um estudante, diferenciar isso, um estudante de ensino fundamental? Não. Silepse, concordância lógica, ao invés de gramatical. Também não vou pedir, porque é como se fosse um erro gramatical, porque eu estou concordando com a ideia. A linda Fernando de Noronha, a linda ilha. Eu estou concordando com a ideia. Então, é difícil pedir isso. Desse aqui eu guardaria pleonasmo, entenderia silepse não, elipse, mas das figuras de construção, de longe, pleonasmo. Vamos lá. Nas figuras de pensamento, não. Antítese, tem que saber. Paradoxo, eufemismo, hipérbole e ironia, tem que saber todos. São as que mais caem. Aqui na figura de palavras, a metáfora é a número 1. É uma comparação implícita, uma comparação mental que a gente faz. Sem o termo comparativo, no sentido figurado. A menina é uma flor. Percebeu? Você consegue imaginar uma flor, uma menina doce. É uma comparação mental que você faz. Isso é uma metáfora, é um modo de falar. Catacrese. Aparece muito pouco, mas aí vai confundir um pouco a cabecinha de vocês, eu acho, com a personificação. Aqui é o emprego de uma palavra no sentido figurado, por não haver um sentido próprio. Lá na personificação, a gente atribui um sentimento. Vocês lembram? O prosopopeia? Aqui, como que eu chamo a perna do óculos? Não sei, né? Deve ter um nome para isso. Eu não conheço. Então, por não ter um termo próprio ou não ter um termo conhecido próprio, a gente fala a perna do óculos. A perna da cadeira. Então, isso que a gente chama catacrese. Por falta de um termo melhor, a gente usa no sentido figurado. Metáfora mais importante de todos aqui, inclusive de figuras de pensamento. Comparação. Comparação é fácil. Usado, por exemplo, alguma coisa é como outra. Esse como está comparando. O olhar dela é como a lua, brilha maravilhosamente. Você usou uma comparação. Comparação cai bastante também. Metonímia. Assim como antítese, já são para os melhores alunos. Substituição de uma palavra por outra, havendo alguma relação lógica entre elas. Beber um copo de vinho. Você está falando do vinho, claramente. Não, você não está bebendo o copo. Mas tem relação o copo de vinho aqui, ó. Deixa eu colocar a borracha aqui. Então, quando eu estou falando beber um copo de vinho, na verdade eu estou falando do vinho.
E não do copo, não estou bebendo o copo, mas percebe que tem relação o copo de vinho? Você põe o vinho no copo, tem a relação, você consegue entender o sentido? Você substituiu a palavra por outra? É uma relação lógica, metonímia. Onomatopeia, a mais fácil de todas, é o barulho que faz. O Tito faz bam, bam, a imitação de um som. Ó, que ele está falando no telefone, trim, trim, é a imitação de um som. Onomatopeia, é o mais fácil, ninguém erra. Perífrase. O uso de uma palavra ou expressão para designar algo ou alguém. Cidade da Luz. É que a gente aqui, pra gente, não é tão conhecido, mas para quem lê mais, quando eu falo isso, eu estou me referindo a Paris. Estou substituindo. Eu uso uma palavra ou uma expressão para designar um lugar ou alguém. Aqui, quando eu falo Cidade da Luz, eu estou me referindo a Paris. Não precisa se preocupar muito. Onomatopeia, muito mais importante. Comparação, metáfora, esse sim. Sinestesia, esse é fácil, sinestésico. Você está falando de algum órgão do sentido. Por exemplo, o doce som da flauta. Percebe que aqui eu tenho uma mistura de diferentes impressões sensoriais. O som é uma coisa que você escuta, ele não é doce. Doce você está falando de paladar. O som você está falando da audição. Então você misturou paladar e audição. Mas dá para entender. Você está usando os órgãos do sentido. Quando usar os órgãos do sentido, você consegue lembrar de sinestesia. Cai pouco. Quais então que você tem que saber aqui? Lembrando, gente, tem aula para isso, com exemplos, questões. Aqui eu estou fazendo um simulado com uma revisão. Eu quero que você que está vendo agora vá lá e acerte. Qual que eu quero de você aí então? Figuras de pensamento. Todas. Figuras de palavra. Catacrese interessante, metáfora com certeza, comparação com certeza, onomatopeia com certeza. Sinestesia, tudo bem, não é uma coisa difícil. E das figuras de construção, o que eu levaria, pleonasmo. Entenderia elipse. São os que mais têm chance. Silepse é raro. Pleonasmo e elipse. A literação também é muito fácil, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Repetições de sons consonantais em frases ou versos. É mais tranquilo de lembrar, né? Então isso aqui é uma mini aula aí de figuras de linguagem, mais uma revisão, tá? Pensa nisso aqui como uma revisão. Dá uma lida, uma boa lida nisso aqui. Que você, e principalmente nesses que eu apontei, que você não vai errar nada lá no dia da prova, tá bom? Vamos para o próximo aqui. Reconheça o discurso empregado na frase a seguir. Vou construir aqui a casa que meus netos e bisnetos vão amar. Por isso que eu falei que é um mini curso de português, né? O que ele está querendo dizer aí? Gente, é tão tranquilo isso aqui. Nós temos dois tipos de discurso. Direto, que você coloca quando você está escrevendo um texto sobre aspas, porque você está informando que uma outra pessoa falou. Dá uma paradinha, dá um print, dá uma leitura aqui, tá? E o discurso indireto, o direto também é quando você faz igual, tá aqui, ó. Vou construir aqui a casa que meus netos e bisnetos vão amar. Eu não estou falando que alguém falou alguma coisa. O próprio personagem falou, olha o travessão. Não é o autor do texto que está informando a fala de alguém. Ou que alguém comentou. É o próprio personagem, é direto. Então é um discurso direto. Discurso indireto. João disse que gostava de sorvete e chocolate. Percebe que não sou eu agora. Aqui em cima, ele colocou entre aspas para informar exatamente o que o João falou. Aqui eu tô te falando, João disse isso. Maria comentou, eu tô te falando que a Maria comentou.
No discurso indireto, o narrador interfere na fala da personagem. Em outras palavras, é narrado em terceira pessoa. Ela falou, ele comentou. Percebe? Então, no nosso aqui é direto mesmo, não poderia ser indireto. Letra A. Em que se revela o otimismo da personagem com a construção da casa que abrigará sua família. Vou construir aqui a casa que meus netos e bisnetos vão amar. Exatamente. Mas vamos ver a B. Direto, em que se expõe a ingenuidade do autor em acreditar que a casa sobreviveria muitas décadas. Não, gente. Se for cuidada, sobrevive. Depende. Ele só falou, reconheça o discurso empregado na frase a seguir. Tá, mas tem o texto, Léo, tá? A casa se decompôs lá. Mas não é porque ele é ingênuo, não tem como ele saber o que vai acontecer no futuro. E, na verdade, é um otimismo, é uma esperança. A gente não sabe qual casa vai sobreviver por quanto tempo. Então não tem ingenuidade. Tá bom? Realmente, alternativa letra A. Você já aprendeu em português agora, a gente acabou de falar de figuras de linguagem, agora falamos sobre outra coisa importantíssima. Discurso direto e discurso indireto. Sua diferença principal. Eu coloquei aqui, aproveitando o mini curso de português, a diferença entre conotação e denotação. Quando você falar denotação, lembra de dicionário, sentido real, literal. O mosquito falando aqui, eu adoro esses pneus. Ele realmente está falando do pneu, sentido denotativo. Mas eu posso falar aqui, olha essa senhora, eu odeio esses pneus, pegando no corpo dela. Aqui não é sentido literal, não é um pneu de verdade. É um sentido figurado, subjetivo, é na opinião dela. Objetivo é o do mosquito aqui, ó, ele está apontando um pneu de fato. Ela chamou isso de pneu, é a opinião dela. É um sentido figurado, é uma forma de falar. Mas lembra, de denotação, é o que está no dicionário, é o sentido real. O outro só pode ser a conotação. Tá bom? Coloquei aqui 2 quadrinhos para vocês, ó. Aqui tem exemplo de denotação. O mar ficará agitado nas praias do rio. O mar mesmo. E na conotação, minha vida é um mar de esperanças. É um mar, de fato. Não confunde com figuras de linguagem. Aqui eu não estou falando de figuras de linguagem. Eu poderia perguntar que figura de linguagem é aqui. O que eu estou substituindo? Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando outra área de português. Eu estou perguntando se é uma denotação ou uma conotação. Entendeu? Porque os alunos têm muita dificuldade. Mas figuras de linguagem. Figuras de linguagem é outra coisa. É um outro tipo de pergunta. Não tem só um tipo de pergunta. Não tem só uma análise. Figuras de linguagem é uma análise. Denotação e conotação é outra. Tudo bem? Então, para fechar, conotação, sentido figurado. Denotação, sentido do dicionário, sentido real. Tá bom? E o último. Nossa, esse aqui talvez um dos mais importantes, hein, gente? Atenção aqui, ó. A ETEC não vai perguntar para você se a frase é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Quando eu tinha a idade de vocês, eu achava esses nomes assustadores. Depois que eu estudei e aprendi, não tem nada de assustador. Você consegue pegar esses nomes e traduzir o que está escrito na frase. São só classificações, tá bom, gente? Eu já vou mostrar o que é cada um. Nós temos aqui frases coordenadas e subordinadas. Eu vou mostrar a diferença de cada um. Mas basicamente, coordenada é quando são duas orações independentes. Ó, gosta da cidade, mas também do campo. Ele gosta da cidade e também gosta do campo. Tá vendo? Uma oração não depende da outra. Aqui nas subordinativas, não. Se você estudar muito, você vai passar no vestibulinho. Percebe que uma oração tem a ver com a outra?
É uma condição. Se eu estudar muito, o que acontece? Tem que terminar, não é independente. Eu vou passar no vestibulinho. Ah, tá. Então tem duas orações aí. Se eu estudar muito, vírgula, vou passar no vestibulinho. Ah, então são duas orações, uma dependente da outra. Então é subordinada. Ela é subordinada à outra. Coordenada, você está coordenando orações de mesma importância. Tá bom? Mas vamos com calma. Lembra que isso aqui é um resumo. Vamos embora. Não sei nada disso, Léo. Vamos tentar fazer sem saber? Vamos. Ela começaria com um sem teto, arrancando a janela rachada para aquecer-se numa noite fria, assustando os morcegos e ratos, e iria caminhando para trás, ano após ano, a pintura refazendo-se, o pó sumindo, o verde voltando. Os trechos em destaque colaboram para expressar correta e respectivamente as ideias de. Aí é que está a grande importância. As conjunções, sejam elas coordenativas ou subordinativas, elas servem para dar ideia de alguma coisa, como a gente vai ver agora. Essas conjunções são ferramentas da língua portuguesa para você expressar alguma coisa. E você saber identificar muda completamente o sentido de um texto. Por isso que as provas adoram pedir isso. Vamos testar? Ó. Ela começaria com um sem-teto arrancando a janela rachada para aquecer-se. Mas por que ele arrancou a janela rachada? Para aquecer-se. Então tem uma finalidade, por algum motivo, né? Olha a oposição. Não. Companhia. Você poderia falar, nossa, a janela está com ele, então faz companhia. Tudo bem, eu vou deixar aqui, mas não faz sentido, tá? Se você viu conjunção pelo menos uma vez, você já não marcaria, mas tudo bem. Estou imaginando que você não viu. Então ele arrancou a janela para uma finalidade. Quando eu falar de para alguma coisa, já é uma finalidade. O próprio para já dá essa ideia. Para alguma coisa. Numa noite fria, assustando os morcegos e ratos, iria caminhando para trás. O que é para trás? Quando você lê, ele caminhou para trás, o que você imagina? Ele dando um passo para trás. Então é um espaço. Ele estava aqui. Ele andou para cá. O que é isso aqui? É um espaço, ΔS, lembrando de física. Então mudou a localização dele, ó. Aí você poderia ficar na A e você voltaria na A, né? Ah, não! Olha como tem que ler tudo. Iria caminhando para trás, ano após ano. Então não é caminhando para trás fisicamente. Imagina que você estudou. A cada dia que passa que você não revisa, você vai esquecendo. Então não é um lugar no espaço físico. É um lugar no espaço temporal. Ele, ó, assustando os morcegos e ratos, iria caminhando para trás ano após ano. A pintura refazendo-se. Então a casa vai se deteriorando ano após ano. Então é no tempo. Olha só. Ele colocou localização, porque para trás, percebe como o mais comum é pensar em localização física, mas não, a localização no tempo. Então, o primeiro eu já sei que é finalidade, o segundo é tempo, letra D é a resposta. Por que eu sei que é tempo? Porque ele andou para trás ano após ano. Ó, é no tempo que ele andou para trás. E não no espaço físico. Por isso eu escolhi tempo. O primeiro é mais fácil, ele arrancou a janela para alguma coisa, com a finalidade de alguma coisa. Tenta substituir, ó, para alguma coisa. Para qual finalidade? Aquecer-se. Então é finalidade. Tá bom? Não faz sentido. Para qual companhia? Ah, mas a janela fez companhia. Não viaja. Nada a ver com conjunções. Agora vamos para aquela mini aulinha para terminar.
Como eu disse, aqui deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei mais ou menos aqui, ó, conjunções coordenadas subordinativas. Estão relacionadas à conexão entre diferentes partes de uma frase ou frases de um texto. Aqui o que são, dá um pause aí, gente. Não deixa de copiar, tá? Ou de tirar um print. As coordenadas, elas unem frases independentes, tá? De maneira igual. Eu gosto de sorvete e ela gosta de bolo. Eu posso falar que ela gosta de bolo, eu posso falar que eu gosto de sorvete separadamente. A questão é a conjunção e. Ela dá uma ideia de adição. Eu gosto de sorvete e ela gosta de bolo. Aí, o que acontece? O que os vestibulinhos e provas fazem? Eles chegam para você e perguntam, mas dá ideia de quê? Você vai falar, o e dá ideia de adição. Ela fez isso, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, mas, está presente na escola, mas gosta de aula, mas não gosta da aula. É uma adversidade. Ela não impede que a coisa aconteça, ela ainda vai para a aula, mas ela não gosta. Percebe que eu posso usar mais para adição? Gosto da cidade, mas também gosto do campo. Como eu posso usar o mas no lugar mais comum dele aqui, ó, que é uma adversativa, ela está presente na escola, mas não gosta da aula. A adversativa, ela não impede que aconteça a parte principal, ela está presente na escola, apesar de não gostar. No entanto, ela não gosta da aula, tá bom? A alternativa é a mais fácil. Ou estuda, ou não terá bom resultado. Ou. Tudo assim, ou, já, hora. É uma alternativa ou outra. Conclusiva, também muito fácil. Quero ser aprovado, logo estudarei muito. Eu quero ser aprovado. Logo, qual que é a minha conclusão? Vou ter que estudar muito. Então é uma conclusão. Logo, então, portanto, por isso. Percebe que dá para você substituir. Quero ser aprovado. Portanto, estudarei muito. Então, estudarei muito. A ideia de conclusão. Explicativa. Porque essa é fácil. Gosto do livro. Pois, porque. Gente, esse aqui, pois após o verbo, antes do verbo, deixa para os exercícios, tá? Tenta pegar a ideia. Quando eu não sabia exatamente, porque você deve estar pensando, nossa, olha quantas conjunções, como eu vou saber qual está aqui, qual está aqui, qual... Olha a ideia. Explicativa, gostei do livro, porque era romance, ele vai sublinhar o porquê. Da ideia do quê? Gostei do livro porque era um romance, por causa de alguma coisa. Então, eu estou explicando por que eu gostei do livro. Percebe? É uma ideia de explicação. Conclusiva, eu quero ser aprovado. Logo, portanto, estudarei muito. Então, é uma conclusão que eu tive. Ou estuda ou não terá bons resultados. É uma alternativa. Ou você estuda ou você não vai ter. Adversativa. Está presente na escola, mas não gosta da aula. É uma diversidade. Aditivo, estou somando. Gosto da cidade e gosto do campo, mas também gosto do campo. Nem gosto da cidade e nem gosto do campo. Estou somando as ideias, percebe? Pronto, já viu as conjunções coordenativas. Aí você olha aqui e fala, nossa, mas tem tudo isso de subordinativa? Gente, ele quer a ideia. Ele não vai perguntar se é coordenativa ou subordinativa. Eu estou classificando para você saber onde se encaixa. Mas você tem que saber a ideia de alternância, a ideia de finalidade, a ideia. O que você tem que saber dessas conjunções? A ideia que ela passa. É isso que você tem que saber. Pela frase você consegue entender a ideia. Por exemplo, da janela lá, é subordinativa. Arrancou a janela rachada para aquecer-se, com a finalidade de aquecer-se. Final.
Para que, a fim de que ele saiu cedo, a fim de evitar o trânsito. Estudou muito para que pudesse passar na prova. É a ideia de finalidade. Percebe que ele não perguntou para você se é uma oração subordinada, substantiva, adversativa, adjetiva, nada disso. Ele perguntou a ideia, isso que eu quero que você leve daqui. Então não precisa desesperar, tá bom? Eu sei que é muita coisa, mas como é que eu decoro? Eu dou uma lida, depois eu tampo e coloco só a frase e tento encaixar. É conformativa, é temporal, é proporcional? Vamos ver aqui as subordinativas. A coordenativa a gente viu. Vamos ver as subordinativas. A gente tem comparativa, causal, concessiva, consecutiva, condicional, conformativa, temporal, proporcional e final. Nossa, Léo, eu não vou lembrar de tudo isso. Mas não precisa. Ele vai perguntar o que eu falei para você? A ideia. Olha a frase. Vê uma vez comigo. Olha a ideia que passa. Você vai lembrar. Ainda mais porque são alternativas, não é uma prova dissertativa. Vamos lá. Primeiro, comparativa. Ó, como tal qual. Ela corre tão rápido como o vento. Como o vento. Então ela corre tão rápido como o vento. Eu estou comparando duas coisas. Ele canta tal qual um pássaro. Ele está comparando ele com o pássaro. Percebe? Tal qual. Tão como. Comparativo. Estou comparando. Então dá uma ideia de... Na resposta vai estar lá o quê? Comparação na alternativa. Percebe que você não precisa saber se encaixa em coordenativa, subordinativa, nada disso? Tem vestibulinhos que pedem isso. Por exemplo, o Instituto Federal pede para você classificar. FIEC de Indaiatuba pede para você classificar. Cotuque e Cotil, não me lembro, pela tendência atual não. ETEC, com certeza não. Seria uma surpresa enorme se eles viessem com isso agora. Nunca vi, não me lembro. Causal, indica uma causa, um motivo. Ela se atrasou porque o ônibus quebrou. Então por que ela se atrasou? Porque o ônibus quebrou. O ônibus ter quebrado é uma causa. Entendeu? Já que está chovendo, vamos ficar em casa. Por que a gente vai ficar em casa? Porque está chovendo. Então está chovendo é a causa de eu ficar em casa. Percebe? Para a gente isso é mais do que suficiente. E para a maioria das provas. Concessiva. Expressa uma concessão, uma condição contrária. Embora estivesse cansado, continuou trabalhando. Percebe? Eu não queria continuar trabalhando. Eu estava cansado, mas embora eu estivesse cansado, eu continuei. Então, é uma concessão minha. Embora eu estivesse cansado, continuei trabalhando. Apesar de estudar muito, ela não passou. Então, quem estuda muito, passa. Nesse caso, ela não passou. Então, o que eu faço aqui? Olha, apesar de ter estudado muito, ela não passou. Então, é uma concessão. Ela estudou, mas não passou. O mais comum é esse aqui. Consecutivo, é uma consequência. Ele gritou tanto que ficou rouco. Ó, tanto que, tão que. Gritou tanto, o que aconteceu? Ficou louco. O gritar é a causa. Mas o que eu quero que você pegue aqui? Quero que você pegue a ideia. Gritou tanto que ficou rouco. Ele vai marcar. O que é isso aqui? Ó? Ficou rouco. É uma consequência. Estudou muito, de modo que aprendeu rapidamente. Por que ele aprendeu rapidamente? Porque ele estudou muito. Então, aprender rapidamente foi o quê? Uma consequência de ter estudado muito. Condicional. Se chover, vamos ficar em casa. Essa é fácil, né? Se acontecer isso, a gente faz isso. Se chover, vamos ficar em casa. Caso você precise de ajuda, estarei aqui. Perceba? Se acontecer alguma coisa, se chover, eu fico em casa. É uma condição. Caso você precise de ajuda, eu estarei aqui. Então, se você precisar de ajuda, é uma condição.
Lembrando, gente, isso aqui é uma revisão, tá? Conformativa. Você está se conformando. Conforme combinado, nos encontraremos às 9 horas. Conforme, a palavra conforme mesmo. É muito usado na conformativa. Outra palavra muito usada, essas duas são as principais, conforme e segundo. Segundo o combinado, o pagamento será feito amanhã. Perceba que dá para substituir. Conforme o combinado, o pagamento será feito amanhã. Isso é conformativo. Temporal, aí é fácil, indica tempo. Enquanto ela estudava, eu assistia televisão. Então, no tempo que ela estudava, eu assistia televisão. Tem noção, ideia de tempo. Quando? Quando tem ideia de... Pode ter ideia de tempo também, né? Quando cheguei, no momento que eu cheguei, noção de tempo. Todos já tinham ido embora. Então, no momento que eu cheguei, a noção de tempo. Quando cheguei. Enquanto é uma ideia de duração. Enquanto ela estudava, ela ainda está estudando. Ideia de tempo. Proporcional, fácil. As que mais caem são exatamente essas. À medida que, à proporção que, à medida que o tempo passa, então o tempo está passando, ela fica mais experiente. Elas são proporcionais. Quem vê matemática comigo já entendeu essa. Quanto mais ela estuda, mais ela aprende. Percebeu que eu tenho proporção entre essa e essa? Entre essa e essa? À medida que, a proporção que, quanto mais, é uma ideia de proporção. Eu sei, se você nunca viu isso, é muita coisa. É mais uma ideia de revisão, e se você nunca viu, pelo menos você tem alguma arma para chegar lá, entendeu? E afinal a gente já viu. Para que, a fim de, tá bom? Então essas são as principais conjunções que eu preciso que você saiba. Eu preciso que você saiba conjunções. Eu expliquei que em frases independentes a gente chama de coordenadas. Frases dependentes subordinadas. Mas essa classificação não é importante na ITEC. É importante no Instituto Federal de São Paulo ou outro Instituto Federal. É importante no FIEC. A ITEC? Não. Eu preciso que você entenda a ideia que as conjunções passam. A gente passou uma por uma. Vê o vídeo de novo. No texto, ele fez uma coisa para aquecer-se, é uma finalidade. Depois ele andou para trás, ano após ano da ideia de tempo. Então, finalidade, tempo. Então, o que eu quero que você saiba é a ideia que aquilo causa. Quero ser aprovado. Logo, por isso, estudarei muito. É uma conclusão, estou tirando uma conclusão. Eu gosto de sorvete e de macarrão. Estou adicionando, é uma ideia de adição. Então eu quero que você entenda as ideias que essas conjunções aqui estão passando, tá bom? Lembrando, conjunções, gente, é um assunto importante. Por isso eu tenho aula só sobre ela, com teoria, com vídeo, com exercício. Porque a melhor forma de você aprender isso aqui e estar pronto para qualquer coisa é exercício. Eu te dar um monte de frase aqui e você tentar encaixar aqui. Aí você vai errar algumas, acertar outras, ver por que errou. Aí você vira um perito no assunto. Aqui é mais uma revisão para quem já viu ou para quem nunca viu, pelo menos saber do que se trata. Porque muitas vezes são coisas simples, igual foi aqui, ó. Ideia de finalidade, você já descartava 3. O outro, você ficaria entre essas duas. Para trás, não poderia ser localização, mas não causa. Então só sobrou tempo, já daria para acertar. É isso que eu quero de vocês aqui, tá bom? Bom, gente, eu fiz com o maior carinho esse simulado. Essa foi a última parte aí, 5. Acompanhe a gente nas redes sociais. Face, X, Instagram. Tem nosso site para você ser um aluno, para a sua chance de aprovação ser altíssima. A gente está cansado de pôr aluno no colégio técnico. Se você gostou do conteúdo, para ajudar de forma gratuita, deixa um like. Eu vejo que tem muita visualização, mas pouco like. Compartilha, porque a maioria, 99%, não é concorrente seu, 99,9%.
E mesmo que for concorrente, ele está em outro momento, não quer dizer que você está ajudando seu concorrente. Salva para você ver depois. Deixa, isso aqui é o melhor, comentário e like. Ajuda bastante o canal se você puder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e segue o canal aí. Eu vou fazer a prova com vocês, vou postar a correção antes que todos, porque os professores gostam de esperar para conferir, né? Eu já posto para tirar a ansiedade de vocês mesmo. E segue aí que vai ter muito mais conteúdo bom aí, gratuito. E quem quiser aí ficar perito em vestibulinho, vem com a gente aqui, ó. Não tem erro, gente. Tá bom? Você vai ficar exímio no tipo de prova que você quer aí e vai passar aí com tranquilidade, tá bom? Se prepara com antecedência. Espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar fazendo aí questões e acompanhe o canal que vem muita coisa boa aí. Um abraço, pessoal.